Opa, galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje, do meu lado, eu tenho aqui a Michelle Reis, da Eds. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. A gente hoje vai falar um pouco, vai contar a história do Daniel, que conseguiu um visto de Agricultural Worker. Exatamente. Isso aí. Seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigado, Felipe. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra, minha primeira vez. E quero mostrar para todos os brasileiros que é possível. Que tem um suporte de qualidade para a gente aplicar para os vistos aqui na Irlanda e casamentos também. É isso aí. Ó, esse aqui é o Boulder Visa. Então a gente está conversando muito sobre esse processo de aplicação de vistos, de casamentos na Dinamarca, Gibraltar, Irlanda do Norte e os vistos aqui na Irlanda. Isso aí, porque é muita dúvida, né, das pessoas que querem morar aqui, querem vir para a Irlanda não só como estudantes, né, mas morar, ficar de vez aqui. Não é isso? Galera, então se você está gostando aí dessa série, aproveita e deixa o like e se inscreve aqui no Boulder também, beleza? E aí, Daniel, conta um pouco da sua história aí, por que você veio para a Irlanda em primeiro lugar, como é que foi? Então, em 2019, eu vim para cá por uma oportunidade da minha mãe, que me deu pagando um intercâmbio. E chegando aqui eu gostei, né? Eu já vim preparado, sabia que ia ter muitas dificuldades como estudante. E consegui, graças a Deus, enfrentar todas. E veio a pandemia, tive que voltar para o Brasil por saudade, né, da família também, porque não é fácil ficar sozinho aqui sem a família. E aquele período tá de muita incerteza. Também. Muita incerteza, eu não sabia se ia ter voo a qualquer momento se eu quisesse sair daqui. E graças a Deus eu tive outra oportunidade de voltar para cá em 2022. E graças a Deus eu consegui, nesse período que eu estava na Inglaterra, que eu voltei para a Inglaterra, consegui um visto de trabalho nesse período de 6 meses que a gente tem de visto na Inglaterra. E dentro de 4 meses eu já estava com essa proposta de trabalho e faltava 2 meses para expirar meu visto. E nesses 2 meses foi a corrida maluca atrás de algum profissional, de algum advogado de imigração para tentar aplicar para o meu visto. Primeiro, o que você fazia no Brasil, assim, de trabalho? Então, no Brasil eu comecei a trabalhar com 18 anos, eu era garçom no Outback, foi meu primeiro emprego, também não durei muito, né, fiquei lá 6 meses. Sim. E logo depois eu entrei numa agência de marketing que fazia ações no Rio de Janeiro, e essa ação da vez era a ação do patinete elétrico para patentear no Rio de Janeiro e em São Paulo. E eu trabalhei nessa empresa, fiquei 1 ano nessa empresa, e logo no finalzinho que estava acabando essa ação, eu recebi essa oportunidade para vir para a Irlanda. Entendi. Em 2019. Aí sim, né? Depois você voltou, você contou a sua história aí, que você voltou para o Brasil, depois voltou para a Inglaterra. Isso. E aí, chegando aqui, como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar na área que você está agora? Sim. Então, eu estava pesquisando no Facebook, né? Farms Work, trabalhos na fazenda, que eu sei que aqui tem muita oportunidade. E foi um post que o cara estava precisando, e eu fui lá e comecei a conversar com ele, era o dono da empresa, e perguntei sobre a possibilidade dele aplicar para o meu visto de trabalho. E ele demorou 1 mês para me responder, e eu agoniado, e mandando mensagem para ele, ele falou, bem, você tem que vir aqui, passa um dia trabalhando, vê se você aguenta, e a gente aplica para o seu visto. Importante também, né? Você vê que tem muita oportunidade nessa área de fazendas aqui? Tem. Agriculture Worker, tem para Dairy Farmer as well. Eu já estou falando inglês, inglês com português. Então tem bastante oportunidade, porque tem muita gente que eles querem hoje trabalho em escritório, né? Só que conforme o pessoal vai mais para o lado de trabalho em escritório, essas outras áreas que fica de agricultura, de farmer, de dairy, de meat deboner, ninguém quer tirar, né, osso de carne, né, como tipo de açougue. Então essas áreas acabam ficando com falta de funcionários.
Então, hoje, eles são elegíveis, por exemplo, a visto General Skills. Você sabia que existia essa possibilidade Primeiro, assim, você sabia que existia tanta vaga nessa área? Não, eu não sabia se era General ou Critical, o que era horticultura, eu não sabia qual era a área que eu iria aplicar pro visto. Você não tinha trabalhado com isso também? Nunca trabalhei com isso. Foi na cara e na coragem, eu falei, eu tenho disposição, eu fico o tempo que for para ficar, e ele gostou do que eu falei ali pra ele e falou, vamos ver então se isso é verdade. Vem aqui um dia trabalhar, e eu tava na Inglaterra e na Irlanda do Norte, eu falei, bom, tô na mesma ilha, vou lá um dia. Vim um dia pra cá, trabalhei, mostrei serviço, peguei no facão, né? Que a galera lá fala, pega no facão, vai cortar. E ele gostou, viu que eu sou um menino bom, entendeu? Honesto, não quero nada além da oportunidade que ele tá me dando. E ele falou, bem, vamos aplicar, procura tudo pra eu aplicar. Assim, ele não ia querer procurar burocracia ou o que for que seja. Ele deixou tudo na minha mão e eu não sabia de nada, sabe? E ele que é o irlandês. Mas isso que as pessoas têm que ter essa mentalidade mesmo, porque assim, as empresas normalmente elas não sabem como é que funciona o processo, né? Exatamente. Você chega aqui, imagine, eu sou brasileiro. Eu não conheço como funciona o processo de um estrangeiro, de um italiano chegar lá no Brasil. E aí, como é que eu trabalho? Sei lá. Entendeu? É verdade, é a mesma coisa. Verdade. Então, aqui a gente tem que ter essa mentalidade. Falar assim, não, vamos nos virar. Sim. Mas, cara, quando você chegou nessa fazenda lá, você falou, eita, o que eu vou fazer aqui? Nossa, eu olhei assim, eu falei, isso aqui é 10, 15 quilômetros só pra plantar e ainda tem que cortar. Eu falei, não, vambora. É a oportunidade, foi tudo que eu pedi a Deus, entendeu? Eu falei, abre a oportunidade pra mim, a melhor porta pra eu seguir minha vida, entendeu? E foi isso que aconteceu e eu só agradeço, entendeu? E eu imagino que tem muito processo de automação aqui, ou é tudo manual? Então, é tudo manual, só quando a gente vai fazer a ordem no final do dia, a gente leva o caminhão para a fábrica e temos que embalar, separar a ordem. Alguns repolhos a gente não precisa embalar porque já está na caixa, é só a gente tirar algumas caixas se não tiver na quantidade certa do pallet e repar, né, embalar e carregar o caminhão. Entendi. E aí, beleza. O cara falou, você procura lá, me explica só como é que funciona. Se vira lá e o que tiver para pagar, eu vou pagar. Aí eu falei, o advogado também? Ele, também. Aí foi que eu comecei a pesquisar o advogado e comecei a ficar assustado com os preços e valores. Tipo assim, você não sabia nem por onde começar. Não, eu só botei no Google advogado de imigração em Dublin e apareceu aqueles aqui em Dublin 2, Dublin 1, lá no centro da cidade, que 5 estrelas, né, que tá no Google. E eu falei, ok, vou confiar. E liguei, entrei em contato e ele falou, bom, qual é o seu trabalho? Eu falei, eu trabalho na fazenda e tal. Eu expliquei, ele falou, você tem que pagar uma consultoria para eu poder te explicar tudo o que você precisa fazer. Eu falei, ok, então a gente marcou a consultoria, paguei, salgado o valor e iniciamos a consultoria. E no final da consultoria, ele disse que eu teria que pagar outras taxas nesse meio do processo, fora o trabalho dele, né? Do visto. Que ele me cobrou 3.000 para ele fazer a aplicação e tinha as taxas da aplicação que se refere ao advertising. Caramba. É o teste de mercado. Sim, é o teste de mercado. Que a Michelle, ela clareou minha cabeça e falou assim, Daniel, isso depois que eu conheci a Michelle, falou, Daniel, não está publicado no jornal da Irlanda, está publicado em um que ele te cobrou, mas para você publicar é de graça. Aí eu já falei, nossa, então eu paguei tipo quase 400 euros só de consultoria para não resolver nada. Então isso aí, logo no início, eu fico pensando assim, pô, a pessoa tá procurando trabalho, ainda não começou, precisa, não recebeu o salário ainda,
Verdade. E aí você tem que pagar uma grana dessa, né? Exatamente. Pô, foi difícil. E eu tô com a Leandra, né, minha namorada, e pra gente foi enlouquecedor, porque a gente teve que economizar na comida, em muita coisa, pra gente poder se planejar para aplicar para esse visto. E foi como eu comecei a ficar desesperado, porque quando eu falei o valor pro meu chefe, eu falei, olha, é esse que ele me passou. Mandei o e-mail do advogado para ele, ele falou, nossa, Daniel, procura um advogado mais barato, esse é muito caro. Aí eu falei, ok, vou procurar. E o segundo advogado, a mesma coisa, 2.800, 2 e alguma coisa. E vem cá, esse valor não estava incluso a aplicação dos vistos, que é os 1.000 euros, né? Sim, mais os 1.000 euros e a aplicação do advertising no jornal. Meu Deus do céu. Muito difícil. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, amor, eu preciso que você procure junto comigo no Facebook, alguém que possa te indicar um serviço de qualidade, porque nosso tempo estava acabando na Inglaterra, então eu não queria ficar sem status na Inglaterra para poder aplicar para esse visto, senão poderia dar alguma complicação de aprovação no meu visto. É verdade. Mas o que aconteceu também nesse meio tempo, quando você tentava se comunicar com o advogado, e daí o que aconteceu? Nossa, até isso é muito bom falar, porque eu comecei a me comunicar com ele em novembro, com o advogado. Nisso, o advogado respondia 5 dias depois, aquela coisa de delay de e-mail e tal. Conclusão, chegou no Natal. Eu já estava preparado para perder esse dinheiro, esses 3 mil, meu chefe, né? Eu falei, é só isso que eu achei, né? E do nada, quando eu paguei, ele pediu o advertising, eu paguei o advertising para ele publicar, ele sumiu. Depois do Natal, Ano Novo, não me respondeu. Depois, no dia 5 de janeiro, depois do Ano Novo, ele falou, Daniel, desculpa, mas eu tenho que abandonar seu caso, procure outro profissional. Só isso. Boa sorte. Ele ainda falou, boa sorte. Aí eu falei, ok, obrigado. E a grana que você pagou? Não volta. Devolveu? Não volta. É a consultoria com uma taxa que eu paguei, que era de aplicação, né, no jornal, só que ele fez uma aplicação que não teria que pagar, entende? De graça, que qualquer um poderia aplicar a vaga de emprego. E esse advogado era especializado em imigração? Em imigração, especializado em imigração. Eu não quero nem falar o nome dele, quero esquecer isso, porque para mim a única que vale a pena em aplicação de vistos, casamentos, é a Michelle, porque eu só tenho que desejar, tudo de bom para você, porque o que eu tô vivendo hoje é graças a você. Muito obrigado, Michelle. Eu sempre agradeço a ela, porque foi difícil, assim, a gente teve que sair da Inglaterra também para não vencer o visto, e foi quando a Michelle a gente encontrou a Michelle no Facebook, no grupo de calcinhas da Irlanda, e minha namorada conversando com ela, e eu pensando assim, a Michelle, não, vamos aplicar, eu quero ajudar vocês, o meu valor é esse, só que para vocês eu vou fazer de coração. Eu falei, eu pensei assim com a minha mulher, eu falei, tem algo errado aí. Tem algo errado, será que ainda tem gente, pessoas boas, de bom coração nesse mundo, sabe? Ainda mais longe da nossa casa, sabe? E realmente eu tinha que ter acreditado na Michelle, porque tudo que eu tô tendo hoje, o visto de trabalho, eu poder ter uma vida melhor, é graças a Michelle, entendeu? Todos os processos renovação, tudo, eu só vou fazer com a Michelle, casamento só com a Michelle, porque é a confiança, entendeu? Ela me deu uma confiança enorme que eu fiquei sem acreditar. A gente teve que sair da Inglaterra, sabe? E foi para Portugal, né? Esperar esse visto. Quando chegamos em Portugal, a gente aplicou. Eu fiquei naquela em Portugal, sabe? Será que vai dar certo? A gente, sem dinheiro, sabe? E foi um tiro no escuro. E a gente, quando recebeu, acho que 15, 18 dias depois, veio a resposta da aprovação do visto. Acho que era 11 horas da manhã. Eu olhei no meu e-mail, eu falei, nossa, muito bom isso. Mas top, né? Que bom que deu tudo certo. Sim. Isso aí.
Como é que foi esse processo de aplicação? Foi um processo mais difícil ou normal? Porque eu não sei se esse processo de trabalhador de fazenda está na lista do inelegível ou como é que tá? Como é que funciona isso? Ele está na lista de elegível, para general skills apenas, então infelizmente não é critical skills, mas aí por isso que teve que fazer o teste de mercado, que é o advertisement que o Dani estava falando, né? E aquele negócio do teste de mercado que tem que ser feito em um mês no Jobs Ireland, que é gratuito, que Dani pagou para fazer, mas é gratuito. Tem o do jornal, que é pago, e tem outro website qualquer, né, que, por exemplo, o Indeed, que a gente costuma usar, ou um outro jornal de alcance local. O jornal sempre vai ser pago, então a gente prefere ir pela via do Indeed, que é gratuito, né? Sim. E como o do Jobs Ireland já tinha sido feito e estava dentro do requerimento, né, com as informações mandatórias, então a gente não precisou fazer de novo, o que salvou tempo. Mas foi feito mesmo. Mas foi Esse feito. aí ele fez. Sim. Esse ele fez. Fez, mas cobrou. Entendi. Fez, mas cobrou. E aí, o restante a gente conseguiu fazer. Então, fizemos o do jornal, fizemos o do Indeed, e logo na sequência a gente já fez a aplicação para o Work Permit, para a aplicação do visto mesmo. E estávamos sempre em contato também com o chefe do Daniel, para ele prover a documentação necessária, o Dani também. Então, a gente já estava com praticamente tudo pronto. A hora que acabou o teste de mercado, a gente já fez a aplicação. E na época, acho que levou umas 3 semanas, mais ou menos, para sair o resultado. E que, graças a Deus, foi aprovado. 3 semanas, então foi um processo rápido. Sim. E hoje está bem rápido. Tanto General Skills como Critical Skills está por volta de 3 semanas, né? Para quem é uma aplicação de empregador standard, que é o padrão que não trabalha com muito processo de visto. Porque para aqueles empregadores que têm muito processo de visto, eles já são Trusted Partner. E aí já sai um pouquinho mais rápido, talvez em 1 semana e meia, 2. Hoje a diferença não está tão grande. No passado era mais ou menos 3 meses para sair a aprovação do padrão, ou 1 mês para sair do Trusted Partner. Mas hoje a diferença já está 1 semana de diferença entre um e outro. E a fazenda é uma empresa normal? Funciona como se fosse uma empresa normal? É porque eles têm que abrir empresa limitada, tudo, né? Então é tudo registrado e entra como empresa normal, um empregador normal. Entendi. Aí todos... eu acho que teve muita coisa que você teve que pedir pro seu patrão, né? Nossa, muita coisa. Documentos e tal. Mas isso também até vale explicar, porque lá na empresa tem um brasileiro. E esse brasileiro, o mesmo visto que eu. Entende? Então, o chefe já tinha essa documentação preparada. Entendi. Do visto que ele aplicou para esse brasileiro. Então, ele só me passou tudo por e-mail e falou, Daniel, corre atrás. Entendi. Entendeu? Então já facilitou. Sim, sim. E o brasileiro te ajudou também nessa aí? Ou... Hoje em dia, a gente... Ele me ajudou, sim, demais, pô. Demais, ele até hoje, sabe, eu falo pra ele, pô, trabalho difícil, ele falou, nada, isso aqui vale a pena, você vai ver que vai valer a pena, e eu também agradeço muito a ele, porque é difícil, né, a gente tá num trabalho que lá só tem russo, né, então o inglês lá é pouco, é só com o chefe, quando o chefe chega a gente tem que falar inglês. E com a gente lá a gente só fala português e trabalha na chuva e no sol falando português. Graças a Deus isso dá uma distraída na cabeça, né? Sim. Então trabalhou aí sim, começou. Chegou a resposta positiva. Graças a Deus chegou e já comecei a me planejar. Comprei a passagem para 2 dias depois, entrei aqui na Irlanda com todo o papel, e a imigração também foi um negócio que vale a pena, porque ele olhou e falou, você já morou em 2019 aqui? Aquelas coisas, mas você trabalhou quantas horas? Aí você trabalhou isso, aquilo? Aí eu falei, não, tá tudo aprovado, tá aí, entende? Aí ele olhou assim, sabe aquela coisa, imigração, né? Tá Sim. certo. E aprovou, graças a Deus, entramos, entendeu? E deu tudo certo. Eles só queriam... mostrar serviço. Mostrar serviço, Mas aí, você mostrando o visto de trabalho, sim, tudo bonitinho. A imigração mesmo aprovou. Então, se eles que conversem entre eles, sabe? Se eles quisessem ligar pro seu patrão e perguntar o que fosse, né? Exatamente. E aí entrou aqui. Entrei aqui, primeira coisa, liguei pra Michelle... Eu falei, Michelle, entramos e obrigado, sabe, porque
Pô, eu não sabia o que eu ia fazer se a gente inspirasse o visto e a gente ainda lá na Inglaterra e não conseguir fazer a aplicação para esse visto, entendeu? Porque é legal a gente ficar legal num país, entendeu? Sim. Com visto legal, porque qualquer momento a gente pode viajar, pode conhecer outro lugar, pode até voltar para o Brasil para ver a família, se caso alguma coisa aconteça, a gente tem esse livre acesso de ir e vir. E graças a Deus, o Stamp 3, pô, graças a Stamp 2, desculpa. Não, Stamp 1. O Stamp 1. Stamp 1, foi mal, agora. Você falou o Stamp 3 porque a tua namorada, quando virar esposa, ela pode aplicar para o Stamp 3. Né? Outra coisa, vamos nos casar agora nos próximos meses, já estamos recolhendo nossas documentações, passaporte, tudo, para a gente dar entrada com a Michelle no nosso casamento na Dinamarca, em Copenhague, para fazer a junção, a unificação de visto da minha namorada pegar o Stamp 3. Entendi. E dentro do meu visto. E como que ela tá aqui na Irlanda hoje? Hoje ela tá como estudante, trabalhando 20 horas semanais e estudando pela manhã. E aquela correria, segunda a sexta colégio e um tempinho à tarde, dentre essa segunda a sexta, ela trabalha um pouquinho, 5 horas um dia, 3 horas em outro, e vai dando o que pode, né? Vai fazendo o que pode. Você mora no interior? Como é que funciona? Porque trabalho em fazenda, a gente imagina logo que seja no interior. Sim, interior. É um pouco longe do centro, não muito, mas eu moro em Donabate. Então é Dublin ainda, só que a empresa não é em Donabate, é em Malahide. A empresa é em Malahide, só que tem os campos, as fields, que são uma em Ashburn, que é depois do aeroporto, tem uma em Malahide, outra em Portmanorque. São várias fields, entendeu? Que eu creio que ele aluga por ano e faz a plantação dele, o chefe, né? E a gente só entra no carro da empresa, vai cortar, colher, né? E volta para a empresa para embalar e despachar a ordem. E que tipo de produto é? Que tipo de... É repolho. A gente colhe repolho. São 3 tipos de repolho. São o Savoy, o York e o Green. E isso... Eu não sabia nem que a Irlanda plantava alguma coisa. Achava que era só batata. Sim, Só que eu fiquei sabendo também que a batata, além de ter salvado eles da crise no passado, o repolho também foi... Eles dão o maior valor a batata e repolho, porque salvaram eles da miséria, da crise, né? Da fome. Da fome, teve, sim. Né? Há muito tempo até, assim. E como é que é a rotina? Então você fica indo, né, nos campos e tal, e como é que tem mais coisas assim da rotina? O trabalho é muito pesado mesmo? O trabalho é pesado, a gente trabalha com facão, né, e quando tá chovendo a gente só bota uma capa de chuva e não tem tempo ruim, literalmente. Até nesse início de ano tava nevando um pouco, cortar com os cabas descongelados, entendeu? Como é, rapaz? Colher os repolhos congelados, Congelado. E aí? Com gelo em cima mesmo. Não tem tempo ruim, só a gente só planta agora nesse tempo do verão. Porque o trator, ele não roda, a plantadeira não roda quando o solo tá encharcado, muito úmido. Entendi. Então agora é hora de plantar pra gente colher o resto do ano até o ano que vem. Entendi. Mas no inverno vocês estão com roupa apropriada? Sim. Entendi. Mas mesmo assim é frio. Assim é frio. Imagino. E aí, aí tem essa parte, né, da plantação. O que mais que eu acabei esquecendo? Eu tava aqui, acabei me distrair. Tem a parte da empresa, que a gente entra na empresa, liga a máquina, que é uma esteira que a gente bota um tipo de repolho que se chama Savoy na esteira e ele já sai embalado. E a gente pega esse repolho, bota dentro da caixa e faz o pallet para a ordem. Então vocês fazem tudo? Sim. Da plantação até a embalagem. Basicamente tudo, sim. Porque eu acho que o negócio na Europa é isso, né? Eles têm que enxugar os custos mesmo, né? Do por hora, né? Aqui se recebe por hora. Você imagina o quanto que ele deve pagar por semana só para os trabalhadores dele. Tem que fazer dinheiro, tem que cortar 3, 4 trailers por dia. E esse produto embalado é o mesmo que você vê no supermercado? Isso.
Ele vende, né? O patrão vende para Dunes, Denigans, Audi, Lidl, são todos os grandes mercados. Tá o produto dele lá. Entendi. Porra, legal, interessante. Questão de grana, né? A gente tem que falar porque a galera quer saber, assim, né? Dá para viver bem? Se trabalhando numa fazenda na Irlanda, você consegue viver uma vida boa aqui? Então, depende o que é viver bem, porque tem várias questões como a acomodação, essa crise de acomodação que os preços estão altíssimos, a gente tem que correr atrás de imobiliária para tentar achar um preço justo, que seja o landlord diretamente com você, porque é difícil de achar assim, às vezes uma sublocação que você pega e é um valor um pouco mais alto. Então, mas dá para viver bem, entendeu? É só você deixar um pouco os luxos, né? De morar uma casa só você, sabe? Tem que compartilhar. O início aqui é difícil, mas vale a pena, entendeu? O processo aqui vale a pena. Mesmo no interior, assim, não, se bem que vocês não estão no interior mesmo, mas mesmo um pouco afastado ali do centro? Sim, é caro e vale a pena morar lá em Donabate porque a gente tem o trem, né, que é perto, a gente pega 40 minutos e a gente está na Connolly, então vale a pena pra gente, a gente está perto de Swords, do aeroporto. Então acaba que a gente tem uma qualidade de vida boa, hein, sabe? Quando a gente quer sair para algum lugar, a gente vai no shopping ou vem aqui no centro. E vocês trabalham no final de semana, não? Eu trabalho sábado. Inclusive hoje eu falei, chefe, eu vou ver algumas casas. Porque se eu falar, vou no podcast, ele, não, vai trabalhar aqui. Então eu falar, vou ver umas casas que ele sabe que realmente a gente toda hora tá precisando de casas, de se mudar. Ele fala, não, vai lá, boa sorte. Então, mas assim, você consegue ter uma vida social também, sim, não só... consigo. A vida não é só trabalho. Não é só trabalho. Eu consigo ter uma vida boa, entendeu? Mas não é luxo, entende? A gente consegue comer bem, consegue beber bem, sair, fazer uma viagem. Só que aquela coisa, tudo a gente tem que planejar antes. A gente fala, ó, esse salário aqui, vamos guardar para daqui a 3 meses a gente poder realizar isso. Não é também tipo assim, ó, recebi, vou fazer isso. A gente tem que se organizar, porque o dinheiro não aceita desaforo, então a gente tem que tratar ele bem para a gente sempre ter uma renda na frente se precisar de pagar alguma coisa extra, sabe? Eu tenho um carro aqui, então, tipo, a taxa é cara, então eu preciso juntar, eu também não consigo pegar o salário e pagar a taxa, eu tenho que juntar antes para depois pagar. Sim. Mas isso, acho que em qualquer lugar tem que ter essa organização financeira. E o carro é importante também para quem está morando, principalmente mais longe, afastado do centro, né? Sim. 25 minutos de carro do meu trabalho. Da sua casa? Da minha casa ao trabalho. É 25 minutos? Sim. Por aquelas estradinhas da... Pela M1. Ah, não é aquelas estradas não da Irlanda, assim, né? Que é tudo... A gente quando vai cortar nos campos, sim, a gente entra por uma estradinha que é um carro só e vem caminhão, tem que parar, o caminhão passar, mas tranquilo também. E você não tem que dirigir trator lá, não? Então, eu me ofereço, né? Eu já tirei minha carteira de habilitação aqui, tô esperando, marquei pra full, né? E tô esperando, eu falei, ô Lil, você quer que eu quero aprender a dirigir, você pode me ensinar? Ele falou, agora eu não preciso de ninguém dirigindo o trator. Eu falei, ok, pelo menos avisei, se ele um dia precisar, eu tô lá. Mas isso é bom, né? Com certeza. Mostra a iniciativa. Sim, eu gosto de falar, não, eu tô aqui mesmo, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, eu venho, é domingo para trabalhar, eu venho, não tem tempo ruim. Você consegue subir na carreira, crescer, tipo, tomar mais responsabilidades mesmo lá e ir, né, galgando lá alguma... Sim, mas até um certo nível, entendeu? Também não dá para dizer que eu vou sair desse salário e vou pegar um salário de quem dirige uma retroescavadeira. Sim. Entende? Vai até ali, eu posso dizer que é 18, eu acho que é o máximo.
você já dirigindo o trator, manuseando os trailers, que são muito mais responsabilidade, entendeu? No maquinário também, o maquinário quebrou, você tem que saber organizar lá para consertar, sabe? Não quebra, mas, tipo, parou, você tem que, tipo, mover ele de novo para ele funcionar de novo, tem que entender um pouquinho das máquinas lá. Não, mas é interessante saber isso, porque às vezes a pessoa vem, né, ela entra na fazenda ali, né, você tá entrando no trabalho mais pesado, mas depois ir crescendo, né? Sim, eu falo com ele, ô Lil, eu tô aqui por esse visto, mas se eu for pra ficar mais, eu fico. Eu falei pra ele. Mas tipo, eu não sabia que esse trabalho de fazenda estava dando visto. Eu acho muito interessante que abre também uma possibilidade, né? Não, com certeza. Sim. Eu acho que são possibilidades muito boas para qualquer pessoa que queira vir, que esteja disposta a trabalhar, porque quando você entra nessa carreira, né, de agricultor, é uma carreira pesada, não é simples, não é fácil. Então você tem que aguentar muita coisa também, né? E, claro, depois de 1 ano de visto, se for o caso, dá para trocar de empregador também, como o Dani já sabe, ou, né, outras pessoas também que precisam, depois de 1 ano dá para trocar, só tem que fazer o processo todo de visto de novo, tem que fazer um novo teste de mercado, tem que aplicar com a nova empresa, porque, de novo, quando você tem um visto de trabalho, você está atrelado àquela empresa, você não pode trabalhar para nenhum outro empregador, né? Então, e tem muita gente que não sabe disso, acha que, tenho esse daqui, mas eu vou fazer um bico aqui e ali, se for registrado, esquece, se não for registrado, também, em teoria, não pode, não é legal, né? Então, tem tudo isso que as pessoas precisam conhecer antes de elas entrarem, né, em qualquer tipo de carreira, em qualquer área e também aplicar para o visto de trabalho, né? Isso é bom que ela falou, porque realmente a gente tem um contrato e tem os trabalhadores russos lá, um tem 50 e poucos anos, tipo, já é casca grossa, coroa, só que eles têm outro trabalho, só que o chefe não sabe. Entendi. E ele deu um esporro anteontem lá, na galera falou, vocês têm que estar disponível, aqui vocês têm um contrato, tem que estar disponível a fazer overtime, ficar mais do tempo se eu precisar, agora é a hora da colheita, de plantar, de colher, então a gente tem que ficar nesse trabalho, entendeu? A gente não pode, eu vou trabalhar em outro lugar, mas aqui um pouquinho aqui. Não, tem que ficar, permanecer, porque realmente é um contrato de trabalho. Então, mas as horas extras você recebe também como hora cash mesmo, sim, né? Não é... Sim, as horas extras lá do meu trabalho são, depois de 48 horas eu recebo double payment, né, que falam. Só então que você recebe dobrado. Dobrado, Só que nunca passa desses 48. Só agora que é plantar, que a gente planta até 9 horas da noite. Então, semana passada eu fiz 57 horas. Então, tá assim. Mas no normal é 40, 44, não passa de 48. Entendi. E os direitos trabalhistas são normais como qualquer empresa? Você tem as férias certinhas? Sim, lá na minha empresa, tem outras empresas que dão até pagamento sick payment, se você está doente e tal, mas lá na minha empresa não. Ele só paga as férias, que são de cada 3 meses 1 semana, de férias, cada 3 meses trabalhados 1 semana de férias, e esse overtime depois de 48 horas, que ele paga dobrada. Basicamente é isso. Vale mencionar também, a gente tem que observar bastante a legislação trabalhista da Irlanda, né? Porque no caso, por exemplo, antigamente as empresas não tinham a obrigação de pagar o sick pay, que é o pagamento de quando você está doente e ausente do trabalho. Mas desde, se não me engano, de janeiro desse ano, é obrigatório pagar acho que 3 dias por ano, no máximo. E esse prazo aparentemente vai aumentar nos próximos anos também. Então, a empresa também tem que estar bem atualizada em relação à legislação, porque a legislação trabalhista muda, né? Sim, e vai atualizando. Foi muito bom saber disso, eu também não sabia. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Irlanda é uma caixa de surpresas. Não, mas você tem que saber, né? Conhecer os seus próprios direitos aí. E a gente fala isso, né? Eu não tô dizendo que isso aconteça com você, mas tô falando para evitar a exploração ou qualquer coisa do tipo, né? Sim. O salário... Não, salário não, a gente já falou. Eu posso falar do salário por hora?
Pode falar, então. 12, ganho 12 a hora. 12. Mas também, né, que eu falei, entrei tem 6 meses de visto. Então, é uma coisa que ele tá olhando ali, não, realmente, vou manter um pouquinho, depois eu aumento, sabe? Porque são 5 anos de visto de trabalho, então, pro cara que é businessman, ele vai falar, pô, vamos dar uma segurada aqui, daqui a pouco eu aumento. Não, e também eu acho que ele entra em consideração o próprio... aplicou pelo visto, Sim, e aí ele fala assim, a pessoa tá dependendo um pouco. Sim, tal, exato. né? Agora, uma coisa que eu queria saber é o seguinte, como é que você conseguiu convencer o patrão lá rapidinho lá pra falar, não, ó, eu vou aplicar pelo visto desse cara aqui? Então, foi esse meu amigo, que hoje em dia é meu amigo Marcos, eu falei com ele, eu falei, você tem o visto mesmo de trabalho? Ele tem. É só você mostrar serviço que você gosta e ver que tu é um cara bom e ele aplica. Você faz a pergunta pra ele, ele aplica. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá um dia, mostrei serviço e perguntei pra ele, what about você me dá o visto de trabalho? Ele olhou pra mim, eu quero te ajudar, eu quero te dar o visto. Eu falei, pô, muito obrigado. Muito obrigado de verdade. Ele falou, mas você que corre atrás disso. Sim. Eu falei, ok, eu vou correr atrás disso. Você vê muita gente... Só uma pergunta. E esse tempo da espera? Ele foi compreensivo com isso? Porque você falou que começou em novembro, e em janeiro o advogado falou, deixa pra lá, procura outra pessoa. Você tinha contato com ele e ele foi compreensivo? Então, a gente tava tudo por e-mail. Então, tudo que esse advogado me mandava, ele marcava o e-mail do patrão também. Então, ele viu tudo, até a mensagem dele falando, procure outro, boa sorte. E ele me mandou mensagem, Daniel, procura outro urgente, por favor. E eu tava sem saída. E foi quando eu falei, amor, posta nos grupos de brasileiros em Dublin, nas calcinhas Ireland. E foi nos calcinhas que a gente achou a Michelle. E eu também não acreditei, porque a Michelle, a gente contou nessa história, a Michelle super abraçou a gente, tipo, foi muito, muito receptiva, tirou todas as nossas dúvidas, entendeu? Não cobrou igual os caras cobraram antes pra depois explicar o que iria fazer. Ela, tipo, explicou tudo e falou, vamos fazer? É assim, assim, assado. E ela falou, eu não vou cobrar pra vocês, isso é um presente pra vocês. E eu falei, nossa, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei, que isso, sério? Isso é verdade? Pelo preço que eu vi, sabe, altíssimo, eu falei, nossa, é mentira isso. Aí eu falei, não, vamos, que a gente só tem essa saída, a Michelle, vamos confiar nela. E graças a Deus deu certo. Hoje em dia, tudo que a gente for fazer é só a Michelle que a gente tem que contactar. Não, e também pelo trauma que você tinha passado antes, né? Nossa. Presente de casamento antecipado. É verdade. E como é que foi para aplicar para o GNIB depois? Porque são processos diferentes, né? Quando você tem o Work Permit, tem gente que acha, peguei o papel com a aprovação do meu visto de trabalho, agora eu não preciso fazer mais nada, mas ainda tem o registro que precisa fazer na imigração, tirar foto, tirar as digitais, né? Como que foi esse processo do GNIB para você depois? Tem uma série de requisitos que a gente tem que ir no GNIB, marcar a visita e no GNIB com a comprovação de um plano de saúde durante 1 ano, que é o ano que a gente for renovar, né? Tem que ter 1 ano de plano de saúde. E a carta do visto aprovada da imigração, o passaporte e creio eu que só isso. E fui lá no dia, entreguei todos os meus documentos e foi tranquilo. A moça da imigração só falou, da próxima vez, quando você for renovar, você não vem aqui, não precisa, é tudo online. Você renova online. Isso porque Dublin cobre a área que você mora. Então, quando você vai fazer a renovação do GNIB, você consegue fazer online. Se você morasse em outros estados, daí ainda teria que ir pessoalmente na Garda ou imigração local. Não sabia disso também. E lembra que o GNIB também de Work Permit, de visto de trabalho, ainda é pago. Então, é 300 euros que tem que pagar pelo GNIB. Sim. 300 euros, hein? E é uma pancada, hein? É o governo, né? Podia falar pro chefe pagar isso. Não pode. O chefe já mostra serviço, dinheiro no bolso primeiro. Depois eu vejo se eu posso arcar com alguma coisa.
Tem isso também, né? É complicado. Você vê, o cara confiou em você. Confiou. E viu. Não, eu olhei dentro do olho dele, eu falei, eu preciso muito, sabe? Ele viu que eu tava realmente precisando. Ele falou, não, eu vou te ajudar. E graças a Deus, eu acordo hoje e falo, se não tivesse sido a Michelle, eu não sabia o que eu ia fazer. Entende? Às vezes eu ia estar nesse trabalho sem nada, sem visto, entendeu? Eu não sei, ou voltado pro Brasil, não sei. Mas você tá satisfeito com sua escolha? Você tá... graças a Deus, curtindo? Foi tudo que eu pedi, eu falei, abre portas, boas oportunidades, entende? Eu quero desenrolar a minha vida com a minha namorada Leandra, e graças a Deus, tudo que eu pedi, eu realmente tenho hoje em mãos, entende? E só peço também mais coisas boas para realizar. O próximo passo é o quê? O casamento? Próximo passo, casamento, creio eu, não sei a data, isso é com a nossa patroa que é a Michelle, entendeu? A Michelle que vai definir. Sim, e tá em boas mãos, eu só vou passar os documentos e a gente vai no dia do casamento e é isso. Michelle, você vê muita gente que tá, tipo, com essa vontade, essa garra de conseguir trabalho, de fazer... e acaba não conseguindo por algum motivo aqui, por causa de visto e tal. Como é que você vê algumas histórias parecidas com a do Daniel, que não deram muito certo e outras que deram? Como é que você vê lá? Eu acho que histórias mais, assim, potenciais clientes que entram em contato com a gente e falam, Michelle, sou dessa área, tenho essa experiência, minha empresa quer me dar o visto, mas eu sou recepcionista de hotel, como é que funciona? Essa área dá visto? E daí a gente fala, olha, essa área não dá visto, tá na área de inelegível, né, etc e tal. E aí eu começo a fazer mais perguntas para tentar entender mais o background, né, o histórico da pessoa, se a pessoa tem graduação no Brasil, qual a experiência no Brasil, qual a experiência daqui, porque talvez a empresa consiga, por exemplo, remover a pessoa, né, da função de recepcionista e passar para uma função de marketing, por exemplo, se a pessoa tem uma graduação, tem uma experiência na área, porque daí ao invés de fazer o visto como recepcionista que não pode, você faz dentro da área de marketing que pode. Então a gente tenta achar oportunidades ou outras chances, né, dentro da mesma empresa, desde que a empresa siga a regra direitinho. Não adianta registrar, fazer o processo de visto como especialista em marketing e a pessoa continuar na recepção. Não pode, tem que mudar, né, a área. Então a gente avalia tudo isso para dar opções para a pessoa, para dar opções para a empresa. Só que tem gente, às vezes não tem graduação no Brasil ou não tem experiência, e aí como é que vai fazer para mudar para a área de marketing? Né? Como que vai justificar a pessoa que não tem experiência em marketing, por exemplo, aplicar para uma vaga em marketing? Então tudo tem que casar. Senão, infelizmente, não dá. E é nisso que, às vezes, muita gente acaba perdendo a oportunidade, porque a empresa quer ajudar, mas a área é inelegível e não tem o que fazer para mudar de área dentro da empresa. Agora, você não tinha experiência e mesmo assim conseguiu. Nenhuma. Não precisava também, né? O General Skills já não precisa de experiência comprovada. Não, o General Skills não precisa, dependendo da área. Então, para agricultor, por exemplo, trabalhar com horticultura, não precisa de experiência na área. Mas se você vai trabalhar com marketing, por exemplo, e você não tem experiência ou conhecimento nenhum, e você está aplicando para especialista em marketing, porque lembra que para General Skills, você não pode aplicar para uma vaga administrativa, se é uma vaga em escritório. Então não adianta você não ter nenhum tipo de experiência e querer aplicar para o especialista, porque a vaga de especialista você já tem experiência. Entendi. Então você tem que analisar toda essa parte, entendeu? É bem mais complexo do que simplesmente falar, vou fazer uma aplicação aqui e vamos ver se vai dar certo, né? Porque o que a gente quer é que o cliente tenha aprovação. Se a gente vê, olha, não tem condições, se você quiser tentar, a gente tenta, mas a minha opinião profissional é que não vai acontecer. E daí fica a critério da pessoa. Entendi. Eu achei interessante aí essa área de agriculture. Eu tô falando em inglês, né? Eu falo horticultura, porque em inglês também não sai. Só uma pergunta. O inglês, eu sei que para você foi diferente, você já tinha vindo aqui, morava na Inglaterra, então você falava. Mas uma pessoa que não fala inglês, conseguiria? Consegue, porque a gente usa
mais o físico, né? Não é, a gente não usa muito a cabeça, né? Assim, falando mais prático, porque é basicamente ter disposição e mostrar serviço. Só isso, entende? Mas tem que entender as ordens também. Isso uma semana pega. É fácil, sabe? Eu olhava e falei, nossa, tem 3 tipos de repolho, eu só achava que era um. Eu já tinha cortado 3 tipos, nossa, qual é o nome desse aqui? Savoy, e esse aqui? York, e o outro? Green. Então, tipo, isso assim, pega rápido. Então, claro que eu já errei colando uma label, uma etiqueta em uma caixa que era de outro tipo de repolho, claro, mas isso acontece, entende? Foi um erro de principiante. Entendi. Que acontece. Mas aí você vai pegando aí. Claro, hoje em dia não dá nem mais pra errar, porque é tão simples, sabe, o trabalho. Eu até, tipo, simples que eu falo na fábrica pra separar as ordens. E eu brinco falando com o Marcos, o brasileiro, falo, pô, quando é que esse trabalho aqui vai virar critical skills? Porque ninguém quer fazer esse trabalho. E a galera, você falou que vem da Rússia, mas não teve uma época aí que os caras estavam, na época da pandemia, estavam mandando avião pegar a galera da Croácia, ou sei lá de onde, na Croácia não, mas de algum lugar do leste europeu para trazer para cá, para colher morango e tal. Eu não tô muito a par, mas tem 2 da Rússia, um da Letônia, outro da Lituânia. Sim. São países ali tudo do leste europeu. Do lado, Então, não tem um irlandês trabalhando. Não, entrou até um irlandês lá no verão, que a gente até, agora no verão, que a gente até ficou amigo, mas já saiu, ficou 1 mês e saiu. Ele falou, nossa, isso aqui é trabalho de maluco, sei o quê. Não aguentou. E ele falou, porra, se não fossem, tipo, a galera que vem, os imigrantes, ele falou assim, se não fosse a galera que vem de fora pra trabalhar, a gente não ia ter agricultura aqui. Com certeza. Não ia ter batata mais, né? Não ia ter mais, E aí, o que você teria feito diferente nessa sua caminhada? Principalmente nessa questão do visto aí e tal. É difícil falar porque foi tudo tão rápido, entende? Eu pedi e tudo veio tão rápido assim, eu não poderia perder essa oportunidade, porque eu não sabia quando ia vir outra. Então eu agarrei essa oportunidade e eu tenho vontade de mudar de visto. Só que por enquanto eu tô nessa empresa que eu já tenho visto aprovado e tal, eu tenho mais tempo para me planejar, para caso eu queira mudar de área, entende? Ou até mudar de general para critical, entende? Mas eu digo assim, nessa busca aí pelo visto, nessa procura de advogado, o que você acha que você deveria ter feito aí diferente? Diferente? Eu acho que fazer o post, entrar num perfil fake de mulher, no calcinhas e falar, pelo amor de Deus, me ajudem. Não fala isso para as administradoras do calcinha. Não, a Leandra que tava lá no grupo. Não, foi minha namorada que entrou no grupo. Não, porque... Pô, eu acho que uma assessoria de qualidade realmente ajuda muito, né? Não, e outra coisa que eu faria diferente, nunca iria indicar advogado irlandês para ninguém, se eu soubesse do que eu iria passar. Não iria nem procurar também, porque é uma dor de cabeça, entende? Você imagina o visto se inspirando e no final do ano, aquelas férias que aqui tem muito feriado, no final do ano, e o cara só mandar um e-mail, obrigado. Boa sorte. Boa sorte, sabe? É difícil. Essa questão do advogado irlandês, eu acho que não é nem pelo advogado ser irlandês. É porque, assim, como nós somos brasileiros, a gente precisa do visto, eu acho que a gente entende mais como é que funciona, né? Sim. Primeiro, a gravidade o prazo tá se acabando e tal, e o brasileiro entende, fala assim, pô, eu não vou deixar esse cara aqui que vai ficar ilegal aqui, sabe? Vai ter um perrengue grave. O advogado irlandês, ele é mais business, né? Vai falar assim, Eu acho que também tem outro ponto. O brasileiro, ele tá vendo ali que é um sonho, é uma vida que ele tá tomando conta ali. E talvez o irlandês não pense dessa forma. Mas também tem uma questão de profissionalismo. Nada nesse caso aí ficar 3 semanas sem responder um cliente.
É verdade. É difícil mesmo. Quando eu passei por essa situação, nossa, eu fiquei desesperado. Quando eu vi a mensagem da Michelle, não, a gente pode fazer, é um presente, né? Eu falei, nossa, será que isso é verdade? Será que vai dar certo? Falei, a gente tá sem opção, vamos com a Michelle. E foi quando eu conheci o trabalho dela, a página do Instagram dela, do Facebook, entendeu? Amy Weds. E, pô, só tem que agradecer a Michelle. Até hoje, eu falo com o brasileiro lá, o brasileiro, porra, cara, você conseguiu visto mais rápido do que eu. Sabe? Eu falei, nossa, cara, foi tudo que eu pedi, sabe? Eu tenho a relação espiritual com Deus, eu falei, nossa, só abre as melhores oportunidades, o que for pra ser, será. E foi isso. O visto sair mais rápido, porém não depende de agência ou do advogado de imigração, né? Porque depende muito do Ministério do Trabalho também aprovar o visto. Sim. E o ano passado, por exemplo, chegou um momento entre janeiro e maio, mais ou menos, que estava levando aí 5 meses para poder aprovar um visto. Que era muito tempo. Até o Trusted Partner, que a gente está falando que, né, geralmente é mais rápido, estava levando 3 meses. E aí, no final do ano, o Ministério fez uma força-tarefa para eliminar tudo que estava na lista. Por isso que hoje, desde janeiro, talvez finalzinho do ano passado, hoje está bem mais rápido o processo de aprovação. Está levando mais ou menos 3 semanas. Mas você vê que o ano passado levou 5 meses para aprovação de um visto. Mas então as coisas estão se normalizando agora. Sim, né? Graças a Deus. E aí, Michelle, o que você achou especial nesse caso? Eu achei assim bem interessante que o Daniel, por exemplo, procurou outras pessoas antes, já estava com o suporte de um advogado mesmo de imigração, porque, de novo, eu não sou advogada, né? Mas para o futuro, talvez, né? Quando Chloe nascer e crescer um pouquinho mais, né? Aí eu tenho a pretensão de estudar para virar advogada aqui e poder ajudar ainda mais os meus clientes, porque quando o cliente precisa de representação legal, eu já não posso fazer, então eu preciso indicá-lo para um advogado. Eu trabalho com 2 advogados que eu confio muito, que eles de fato ajudam mesmo quando precisa, eles não correm, sabe, porque o processo é difícil, complexo, não. Então, não é a questão de ser irlandês, é a questão do profissional, entende? O profissional ruim aí. Que tava cheio de review bom no Google. Pô, 5 estrelas. 5 estrelas. Não, tinha comentário ruim. Depois que ele pulou fora, eu vi assim, ele pulou fora do meu caso. Eu falei, nossa, então não só fui eu. E você deixou um review pra ele? Não, eu falei, eu não vou, sabe... Deixa, sabe? Mas aí tem que deixar também, né? Eu penso, sabe, mas isso só vai voltar pra mim, sabe? Dor de cabeça, deixa ele que o dele, ele vai pagar aqui na terra, isso é certo, uma hora ou outra. Mas esse caso especial também, né? Porque, o cara tava querendo trabalhar, tava lá com... O visto na cara e na coragem lá do UK se inspirando também. Pô, difícil. E era Libra. Nossa. Mas é isso aí, né? Então é isso. Eu queria agradecer, Daniel. Muito obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado, Michelle, de novo, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, porque se não fosse ela, eu ia estar... igual um cachorro na rua, perdido, sabe? Sem saber para onde ir, pulando de subemprego para subemprego, não tendo oportunidade de alugar uma casa boa, entende? Não tendo uma vida melhor do que eu tenho hoje. Eu acho que o visto bom disso é que representa realmente a mudança aí de vida, né? Sim. E, galera... Você que está acompanhando aí, está gostando aí dessa série de entrevistas aqui do Boulder Visa, né? Então deixa o like aí. E eu queria deixar o espaço para a Michelle aqui para falar um pouco aí da Amy Weds, como é que funciona aí essa assessoria no caso de vistos aí. A assessoria de vistos, então,
Quem precisar, quiser saber um pouquinho mais, basta entrar em contato com a gente, ou pelo Instagram, Facebook, pelo WhatsApp. Se tá vindo pelo Boulder, avisa, olha, tô vindo pelo Boulder. Tem que avisar, ó, chegando aqui através do Boulder e tal, deixa lá a mensagem. Né? Exatamente. E aí a gente vai analisar o teu caso, o teu processo, a tua situação, se já tem um contrato de trabalho, né? Como é que tá toda a situação para a gente poder te orientar em como que a gente vai trabalhar a tua aplicação de visto. Se vai ser General Skills, se vai ser Critical Skills, o que dá para fazer, se infelizmente é inelegível, se não pode, a gente vai analisar tudo isso. E aí a gente vai começar então com o processo quando você, o cliente, o candidato, o funcionário e quando a empresa estiverem dispostos a começar. Então, a gente vai pedir documentos do funcionário, vai pedir documentos da empresa e a gente vai começar a fazer o processo. Se for General Skills, a gente também faz o teste de mercado. Se for Critical Skills, é só pular direto para a aplicação. E aí a gente faz a aplicação e espera, então, o resultado. E tomara que seja um resultado positivo, assim como o Daniel aqui. Pô, eu só tenho que agradecer, entende, a Michelle, porque é um serviço de excelência e vale a pena se consultar com a Michelle. Por favor, gente, mande mensagem para a Michelle no Instagram, no WhatsApp, porque às vezes a gente está ali perdido. Será que a área que eu tô é elegível? Gente, manda mensagem para a Michelle, ela vai responder você com calma. E vai abrir a sua cabeça para qual caminho seguir. Isso é importante também. É isso aí. Ó, então, obrigado novamente, Daniel. Obrigado, Felipe. Obrigado, Michelle, aqui também por esclarecer, né, tudo aí sobre o vistos de trabalho. E é isso. Galera, deixa o like e manda um tchau naquela câmera ali, galera. Valeu.